A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e hoje é o 26º dia da série de devocionais Uma Vida com Propósitos, no nosso A Sós com Deus. Quero convidar você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das publicações que são enviadas diariamente para sua edificação e crescimento. O tema de hoje é Crescendo por meio da tentação. Nossa leitura está em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz: Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação se torna um degrau, ao invés de uma pedra de tropeço. Quando você se dá conta de que é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa quanto a errada, a tentação apenas apresenta uma escolha. Embora a tentação seja a principal arma de Satanás para a destruição, Deus quer utilizá-la para fortificar você. Toda vez que você escolhe fazer o bem ao invés de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Para compreender isso, você deve primeiro identificar as qualidades do caráter de Jesus. Uma das mais sucintas descrições de seu caráter são o fruto do Espírito. Essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento e fazem uma bela descrição de Jesus Cristo. Jesus é a perfeição do amor, da alegria, da paciência e de todos os outros frutos em uma única pessoa. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. Como então o Espírito Santo produz em sua vida esse fruto com 9 qualidades? Ele os cria instantaneamente? Será que algum dia, ao se levantar pela manhã, você será repentinamente preenchido de forma plena por essas características? Não. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. A próxima frase é uma das mais importantes verdades espirituais que você pode aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você passe por situações nas quais é tentado a exteriorizar uma característica exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha, e a tentação supre a oportunidade. Por exemplo, Deus nos ensina a amar, pondo pessoas desagradáveis ao nosso redor. Amar pessoas agradáveis, que ainda por cima nos amam, não exige nenhum caráter. Deus nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição quando nos voltamos para Ele. A felicidade depende de circunstâncias externas, mas a alegria se baseia no seu relacionamento com Deus. Deus faz a verdadeira paz desabrochar dentro de nós, não fazendo que tudo saia como planejado, mas permitindo períodos de caos e confusão. Qualquer um pode ficar tranquilo observando um belo pôr do sol ou relaxando durante as férias. Aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ficar preocupados ou temerosos. Da mesma forma, a paciência é cultivada em situações nas quais somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos revoltar por causa de nosso pavio curto. Deus utiliza a situação oposta de cada aspecto do fruto para nos permitir fazer uma escolha. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal. Não pode se dizer fiel se nunca teve a oportunidade de ser infiel. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes, e a resistência se desenvolve toda vez que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se mais semelhante a Jesus. Como a tentação funciona? É útil saber que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia, bem como velhos truques, desde a criação.
Todas as tentações seguem o mesmo padrão. Foi por isso que Paulo falou: somos bem familiarizados com os seus esquemas malignos. Na Bíblia, aprendemos que a tentação segue um processo de 4 fases, que Satanás usou tanto em Adão e Eva quanto em Jesus. Na primeira fase, Satanás identifica um desejo dentro de você. Pode ser um anseio pecaminoso, como o desejo de vingança ou de controlar os outros. Pode ser um anseio normal e legítimo, como o desejo de ser amado, valorizado e de sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere, com um pensamento, que você ceda a um desejo maléfico ou realize um desejo legítimo da forma errada ou na hora errada. Tome cuidado com atalhos. Frequentemente são tentações. Satanás sussurra: você merece isso, você deveria ter isso agora. Vai ser emocionante, confortante, vai fazer que você se sinta melhor. Pensamos que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Se você não tiver o desejo interno, a tentação não tem como atraí-lo. A tentação sempre começa na sua mente e não na circunstância onde ela ocorre. Jesus disse: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro. Tiago nos diz que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês. A segunda fase é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo ou outra época. Deus não quer que eu seja feliz? A Bíblia adverte: cuidado, não deixe os maus pensamentos ou as dúvidas levarem alguns de vocês a se afastar do Deus vivo. A terceira fase é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade e é chamado pai da mentira. Tudo o que ele lhe disser será falso ou nada além de uma meia-verdade. Satanás oferece a mentira para substituir o que Deus já disse em sua palavra. Satanás diz: você não vai morrer, você será mais esperto que Deus, você pode se dar bem com isso. Ninguém vai saber, vou resolver os seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso. É apenas um pecadinho, mas um pecadinho é como uma gestação recente, acabará aparecendo. A quarta fase é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia com que vinha brincando em sua mente. O que começou como uma ideia nasce como uma conduta. Você cede a qualquer coisa que chamar sua atenção. Acredita nas mentiras de Satanás e cairá na armadilha sobre a qual Tiago alertou. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Superando a tentação, compreender como a tentação funciona é proveitoso em si, mas existem passos específicos a ser tomados para que você a supere. Recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e desmoralizados por pensamentos perturbadores, sentindo-se culpados por não estar além da tentação. Eles se sentem envergonhados tão somente por terem sido tentados. Isso é má compreensão da maturidade espiritual. Você jamais irá se livrar da tentação. Em certo sentido, você pode considerar a tentação uma lisonja. Satanás não tem de tentar aqueles que já realizam sua vontade diabólica.
estes já pertencem a ele. A tentação é sinal de que Satanás odeia você, e não sinal de fraqueza ou de vida profana. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado, embora nunca tenha pecado. A tentação só se torna pecado quando você cede. Reconheça seu padrão de tentação e esteja preparado para ele. Existem determinadas situações que o deixam mais vulneráveis a tentações do que outras. Algumas circunstâncias o farão tropeçar quase imediatamente, enquanto outras não incomodam muito. São situações especiais para a sua fraqueza, e você precisa identificá-las, porque Satanás certamente as conhece. Ele sabe exatamente o que faz cair e trabalha constantemente para colocá-lo nessas circunstâncias. Pedro adverte: estejam alertas, o diabo está pronto para atacar, e o que mais lhe traria satisfação seria pegá-los cochilando. Peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta para emergências 24 horas por dia. Deus quer que você peça sua ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz: clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Esta é a oração de micro-ondas, porque é rápida e objetiva. Socorro, me ajude. Quando bate a tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus. Você simplesmente clama por socorro. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram esse tipo de oração instantânea por ajuda na aflição. A Bíblia garante que nosso pedido de socorro será ouvido, porque Jesus se compadeceu de nossa luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Se Deus está esperando para nos ajudar a derrotar as tentações, por que não pedimos sua ajuda com mais frequência? As tentações nos mantêm dependentes de Deus, assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore. Todas as vezes que enfrenta uma tentação, você se torna mais semelhante a Jesus. Quando você tropeça, o que certamente ocorrerá, isso não é fatal. Ao invés de ceder ou desistir, busque a Deus, confie que Ele o ajudará e lembre-se da recompensa que espera por você. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provada a sua fé, Deus as recompensará com vida para sempre. Pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão: toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Um versículo para memorizar: Deus abençoa os que pacientemente suportam a provação. No final, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Uma pergunta para meditar: que atributo do caráter cristão posso desenvolver derrotando a tentação mais frequente em mim? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença nós nos colocamos neste momento. Queremos, Deus querido, Te louvar e Te agradecer por mais um dia de vida, pela Tua graça, Tua misericórdia. Visita, Senhor, cada um de nós nesse dia, que possamos crescer através das tentações que se levantam à nossa frente e tentam penetrar o nosso coração. Que possamos estar preparados para o dia da adversidade e não ceder em momento nenhum aos ataques de Satanás. Que possamos estar com os nossos olhos, pensamentos e corações voltados em Ti, para que possamos alcançar cada dia mais a estatura de varão perfeito, onde nos tornaremos ainda mais semelhantes contigo. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já te agradecemos,
em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e este foi o nosso A Sós com Deus de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.